Olá, pessoal! Vamos a mais uma videoaula? Hoje vamos à videoaula de português. Vamos falar sobre o quê? Gêneros textuais. Você sabe o que é gêneros textuais? Então, hoje nós vamos saber um pouquinho. Gêneros textuais é o tipo de texto que nós lemos. Como assim, tipo de texto? Sim, cada texto tem uma forma, tá? Da gente ler, de trazer as informações. Então, hoje nós vamos saber um pouquinho sobre gêneros textuais, como que esses textos chegam até nós. Então, você está convidado a participar de quê? Da nossa lojinha dos gêneros textuais. Vamos lá saber um pouquinho que lojinha é essa? Como que esses textos são? Se você olhou já aí na vitrine da lojinha, nós temos receitas, bilhetes, contos, carta, fábulas, lendas e poesias. São alguns dos tipos de gêneros textuais que nós iremos ver. Eles têm formas diferentes da gente ler, tá? E da gente colher as informações. Vamos lá participar desta lojinha? Vamos começar falando de poesia. A poesia é um tipo de texto que é organizado de uma forma totalmente diferente. É uma linha escrita embaixo da outra. Como assim? É escrito em versos, tá? Que formam estrofes. E existe uma forma diferente da gente ler uma poesia. Uma poesia não é lido como um outro texto qualquer. Existe uma forma, tá, da gente ler, seja uma poesia com rimas ou não. Vamos lá ver essa poesia, como que o autor expressa seus sentimentos, tá? Olha só, a poesia que nós vamos ler. O que é que eu vou ser quando crescer? Bete quer ser bailarina, Zé quer ser aviador, Carlos vai plantar batatas, Juca quer ser um ator. Vejam que eu usei, tá, uma forma diferente de leitura para uma poesia. Vamos continuar na nossa lojinha, visitando nossa lojinha? Agora nós vamos falar sobre um conto. O que é um conto? Um conto é um gênero textual narrativo, onde o autor ele conta a história. Ele pode participar da história ou também, talvez não, tá? Mas ele conta essa história que pode ser de ficção, tá? Onde aparecem os personagens, o ponto de vista de cada um, uma história por completo, tá? Eu começo o quê? Contando uma história. E nesse conto, ele pode ser um conto de fadas, ou pode ser um conto de terror, ou um outro conto qualquer. Mas vamos ver como que ele se estrutura. Olha só esse conto. Conto da Sabrina. Ela cansou do mesmo roteiro e agora tem escrito uma nova história. Vejam bem como estou lendo essa história, esse conto. É igual o conto de fadas, que também faz parte desse. Eu leio assim, era uma vez, certo dia. Isso faz parte dos contos de fada. E tem os contos comuns que são outros, que a gente começa a contar igual eu estava contando aí. Ela cansou do mesmo roteiro. É diferente da poesia, que é o quê? Conjunto de versos. Vamos continuar visitando a lojinha. Receita. Essa você gostou, né? Aquele bolo maravilhoso que mamãe faz é um gênero textual. Quando ela começa a produzir aquela receita, tá? É um gênero textual. Por quê? A receita é um gênero textual? Porque traz medidas. A receita é dividida em duas partes. Aonde tem as medidas, que a gente coloca a quantidade do que a gente vai gastar, e o modo de fazer. Então, a receita sempre vem indicando quantidades que a gente vai poder utilizar, tá? E vem sempre o quê? O título da receita, como também pode não vir, tá? Mas vamos lá ver, olha só. Essa receita do bolinho de chuva. Eu vou gastar uma xícara de leite,
2 xícaras de trigo, 2 colheres de açúcar. Então, vem descrevendo meus ingredientes e suas quantidades e o modo de fazer, como eu vou fazer para poder, no final, eu ter esse bolinho para tomar com meu café. Então, receita também é um gênero textual. Visitando nossa lojinha, vamos ao bilhete. Os bilhetes são mensagenzinhas simples, escritas de forma rápida em um pequeno papel, tá? Eles são usados como meio de comunicação entre as pessoas. Então, o bilhete também, tá? É uma forma ou um gênero de textual que nós temos, tá? Aonde sempre vai um aviso ou um lembrete para aquela pessoa. Olha só o bilhete. Mariana, traga sua boneca para brincarmos em minha casa. Veja que o bilhete tem para quem vai o bilhete, quem escreveu e a data. Então, é um tipo de gênero textual muito usado também entre os coleguinhas. Continuando a visita. Música, tá? Letra de música também é um tipo de gênero textual, tá? Aonde faz o quê? Aonde a gente coloca uma melodia e canta. Muitas dessas letras de música, tá? São o quê? Cantigas de roda, como a gente canta aquela cantiga assim, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Ou se não, boi, boi, boi da cara preta. Isso são cantigas, tá? Que foram passando pra gente. Como eu cantei para meus filhos, minha mãe cantou para mim, eu canto sempre. Fora essas letras dessas músicas assim, nós temos as letras das músicas hoje em dia, que formam a melodia, que a gente escuta essas músicas no rádio. É também um tipo de gênero textual, é um tipo de texto que traz uma informação também para a gente através da música. E eu sei que você gosta de música, também gosta de dançar essas músicas. Então, não esqueçam, música também é um gênero textual. Continuando, nós temos aí a letra da Aquarela, tá? Que canta assim, numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Todo mundo conhece essa música. Então, existe uma melodia, um ritmo para cantar as músicas. É um gênero textual. Visitando lojinha, lenda! Pô, maravilha! A lenda é uma narrativa fantasiosa, tá? Transmitida de pai para filho, que a gente conta as lendas de acontecimentos que estavam aqui. Pode ser de caráter fantástico, pode ser de ficção, ou combinar fatos reais com fatos históricos, tá? Mas que conta o quê? Uma história e vai fazendo o quê? Mexendo com a imaginação do povo, uma imaginação aventureira, humana, tá? Uma lenda pode ser verdadeira ou pode ser mentirosa, tá? Ou, como a gente diz, pode contar alguns fatos que já aconteceram. Vamos ver uma lenda? Olha só, a lenda da Iara. Olha essa lenda. O índio Jaraguari era forte, corajoso, alegre e muito querido por todos. Certo dia, a mãe de Jaraguari percebeu que ele estava voltando muito tarde para a oca e ele estava triste e solitário. O índio contou para a mãe que viu uma jovem muito bonita e com um belo canto. A mãe, assustada, falou para ele: você foi enfeitiçado pela Iara. Fuja dela, porque você será levado para o fundo das águas. Dias depois, a canoa de Jaraguari apareceu vazia e nunca mais tiveram notícias do índio. Então, essa daí é uma lenda da Iara, como tem a lenda do Boto, do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça, que a gente conta ou vai passando de quê? De geração em geração, um para o outro. Vamos continuar visitando a lojinha? Bula de remédio. Quem não tomou remédio? O que a bula de remédio traz? A bula do remédio também é um gênero textual, onde traz o quê? Traz o quê? Uma descrição daquele remédio que a gente vai tomar. De que forma?
para que ele serve, para que ele não serve, qual a dosagem que a gente tem que tomar, se é em comprimido, quantos comprimidos, tá? Então, a bula de remédio também é um gênero textual que traz muitas informações. Olha umazinha aí, ó, modelo de uma bula. Traz como que esse remédio foi feito, quais são os ingredientes usados nesse remédio, se tem reação, se não tem, como que a gente deve tomar esse remédio. Vamos continuar visitando a lojinha? Fábula. Você sabe o que é fábula, não sabe? Então vamos saber melhor agora. É uma narrativa curta que traz uma reflexão de valores humanos, tá? Sempre apresenta o quê? Uma moral no final, tá? E essas histórias, geralmente, os personagens são animais, tá? O autor, ele coloca no lugar de pessoas, animais. E no final traz o quê? Um ensinamento ou uma moral. Continuando visitando lojinha dos gêneros textuais. Convite é um tipo de texto, sim, é um tipo de gênero textual. Mas para que serve o convite? É destinado às pessoas conhecidas, como amigos e familiares. Nele estarão contidas informações como data, local, a hora, respeito qual acontecimento que vai ter, se é uma festa, se é uma reunião. Então, o convite é o quê? Um tipo de gênero textual que a gente faz um convite a alguém, mas sempre tem uma data, um local aonde, tá, estará acontecendo aquilo. E também para quem se destina. Vamos lá? Parlenda. A professora, né, gosta, a sua professora eu sei, ela gosta muito de uma parlenda, de ficar cantando aquelas parlendas, pirulito que bate, bate. Então, são o quê? O que são parlendas? São versinhos com temas infantis, recitados em brincadeiras de crianças. São usadas por adultos também para entreter e a gente também distrair os pequenininhos. Então, a gente gosta das parlendas porque são textos pequenininhos que servem para a gente ficar recitando e também entretendo os menores. Vamos lá continuar nossa visita? Histórias em quadrinhos ou as tirinhas. Essas histórias também, meus filhos amam, são conhecidos de HQ. O que é HQ? História em quadrinho, tá? HQ é o nome dado a essas histórias em quadrinhos, que são o quê? São histórias que por meio de desenhos e uma sequência de desenhos conta uma história. Então, a história em quadrinho também é um gênero textual. Olha só a história da Mônica, da Turma da Mônica e a Saúde Bucal. Então, história em quadrinho é uma sequência de desenhos que conta uma historinha, mas é através de desenhos e escritas. Meus amores, adoraria poder abraçá-los, mas por enquanto nós não podemos. Gostaria de abraçá-los, ver seus sorrisos, estar juntinho de vocês. Meus amores, fiquem em paz. Beijos e até a próxima aula!